Sistemas de abrigo. Tanto por onde escolher. Ora, normalmente, o abrigo é a primeira necessidade com que temos que nos preocupar, seja quando construímos uma mochila para uma atividade planeada no mato, por exemplo, uma mochila para campismo, para estar vários dias em autonomia, vários dias seguidos em autonomia no mato, seja quando construímos um kit para uma situação de emergência ou para uma situação de sobrevivência que é uma situação inesperada. Okay? Seja numa situação, seja noutra, normalmente devemos ter algum tipo de sistema de abrigo. Para uns kits ou para umas mochilas vai ser mais complexo, para outros vai ser mais reduzido. Depende depois do objetivo de cada kit ou para que é que cada kit se destina. Mas em todos eles, independentemente da situação, deve haver um sistema de abrigo. Porquê? Porque mesmo numa situação planeada, que vamos acampar para o meio do mato, obviamente que vamos querer estar confortáveis, vamos querer proteger-nos dos elementos da natureza, de maneira a podermos dormir confortáveis, a podermos descansar e repor as nossas energias para o dia seguinte, numa situação inesperada, não planeada, numa situação, portanto, de emergência, sobrevivência. Temos de ter em consideração que a hipotermia, que é a perda de calor corporal de forma drástica em ambiente frio, ou a hipertermia, que é ao contrário, que é o aumento descontrolado da nossa temperatura corporal, tanto uma como outra, tanto a hipotermia como a hipertermia, em certas circunstâncias e em ambientes mais agrestes, podem matar o ser humano em apenas 3 horas. Portanto, bem antes da desidratação, ou seja, da sede, e muito, muito antes da fome. E por isso é bastante importante termos a capacidade de nos protegermos e a capacidade de nos abrigarmos. E é, portanto, precisamente sobre isso que eu vou falar hoje neste vídeo, acerca de vários sistemas de abrigo diferentes, portanto, vários sistemas de abrigo que vocês podem construir consoante a situação ou consoante a mochila ou o kit a que se destinam. Obviamente, para kits ou mochilas para atividades próprias e atividades planeadas, o sistema de abrigo vai ser diferente e provavelmente mais robusto. Muito provavelmente um sistema de abrigo para um kit de sobrevivência, um kit de emergência, para apenas alguma eventualidade, vai ser um kit muito mais reduzido. Se for para certo tipo de climas, obviamente também esse sistema de abrigo vai ser muito mais volumoso e robusto. Se for para outro tipo de climas, vai ser um sistema de abrigo mais leve, mais compacto. Portanto, vai variar consoante o clima, consoante o objetivo a que se destina esse kit. Vou falar acerca de quais é que são os mecanismos de termorregulação dos quais nós nos queremos proteger. Vou falar também acerca dos 3 componentes obrigatórios em qualquer sistema de abrigo, seja que sistema de abrigo for, os 3 componentes obrigatórios e de que forma é que eles nos ajudam a combater os tais mecanismos de termorregulação. Várias opções que vocês têm no mercado para adquirir componentes e, portanto, sinceramente espero que gostem. Acho que vai ser um vídeo espetacular. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bushcraft Plus. Comecemos por falar acerca dos mecanismos de termorregulação, assim de forma muito rápida. Eles são 5. Em primeiro lugar, a condução, que geralmente é a perda de calor por contacto do nosso corpo mais quente com uma superfície mais fria. Por exemplo, eu, ao colocar a minha mão nesta rocha, a rocha está mais fria que o meu corpo, eu estou a perder calor por contacto, ou seja, por condução. Seja, por exemplo, por eu estar deitado diretamente no chão, o meu corpo, ao estar diretamente no chão, está em contacto com o chão, que é mais frio do que o meu corpo, portanto, estou a perder calor, lá está, por condução. Depois temos a convecção, que tem a ver com o vento, a brisa, o ar que passa por nós. Normalmente, esse vento, essa brisa, é mais fria que a nossa temperatura corporal, portanto, está-nos a roubar calor à medida que passa por nós, ou seja, isso é a convecção. Tendo em atenção que, em casos específicos,
Pode ser o contrário, pode estar a aumentar a nossa temperatura corporal, se estivermos a falar de um ambiente desértico, se houver uma tempestade de areia, portanto, ventos fortes e a temperatura exterior for, por exemplo, 40 graus está acima da nossa temperatura corporal, portanto, o vento ao passar por nós o que está a fazer é queimar-nos, portanto, aumentar ainda mais a nossa temperatura corporal. Okay? Portanto, há aqui uma nuance neste ambiente de deserto mais específica, mas regra geral tem a ver com a perda de calor, porque normalmente o ar, na maior parte das situações, está mais frio que o nosso corpo, portanto, a brisa, o vento ao passar, vai roubar calor, lá está, e o mecanismo é, como eu disse, a convecção. Depois temos a irradiação, que é simplesmente o nosso calor irradiado de forma natural do nosso corpo, vai sendo irradiado. Temos a respiração, que é o calor que sai do nosso corpo através portanto, da respiração e o vapor d'água. E a transpiração. Ora, normalmente respiração e transpiração tem a ver com a roupa, a roupa que nós vestimos, se temos mais roupa, se temos menos roupa, se temos um cascola a tapar a nossa boca, se não temos, etc. Portanto, não tem tanto a ver com o sistema de abrigo. Normalmente, dos 5 mecanismos de termorregulação, os 3 mecanismos que têm a ver com o sistema de abrigo, e que são aqueles que nós queremos combater, é a condução, a convecção e a irradiação. São estes 3. Sendo assim, e tendo em atenção estes 3 mecanismos de termorregulação dos quais nos queremos proteger, ou melhor dizendo, os quais queremos controlar, como eu disse no início do vídeo, todo o sistema de abrigo, independentemente qual seja, vai ter obrigatoriamente 3 componentes. E são eles: algo para dormir por baixo, algo para dormir dentro e algo para dormir por cima. E cada um destes 3 componentes vai combater de formas diferentes estes 3 mecanismos, alguns destes 3 mecanismos de termorregulação que eu acabei de explicar. Portanto, comecemos por, e eu tenho aqui isto mais ou menos dividido por setores, aqui algo para dormir por baixo, algo para dormir dentro e algo para dormir por cima. Comecemos por este lado, algo para dormir por baixo. Isto pode ser as mais variadas coisas. Pode ir desde uma tenda, e isto é uma tenda que eu tenho aqui ultra light, ultra leve, pesa menos de 1 kg, pesa 900 e tal gramas, esta tenda, para uma só pessoa, ou podem ter uma tenda maior, dependendo do cenário ou da atividade ou do que vocês querem fazer. Pode ir desde uma tenda a uma simples manta térmica que vocês estendem para se colocarem por baixo. Que mecanismos de termorregulação é que nós estamos aqui a controlar? Em primeiro lugar, estamos a controlar a convecção, porque ao termos algo para dormir por baixo, estamos a conseguir barrar o vento, lá está, a perda de calor por convecção, conseguimos bloquear o vento, estamos a proteger-nos do vento, e em segundo lugar, estamos a controlar o mecanismo de termorregulação da condução. Como assim da condução? Porque estamos a proteger-nos da chuva. Porque no fundo a chuva, se nos molhar e ficarmos encharcados, a nossa roupa vai ficar molhada e fria, e ao ficar molhada e fria, em contacto com o nosso corpo, nós estamos a perder calor por condução. Okay? E roupa molhada, encharcada, vai-nos fazer perder calor 5 vezes mais depressa do que se estivéssemos nus. Mesmo em ambiente frio, é preferível estar completamente nu do que ter roupa encharcada, porque ela vai-nos fazer perder calor 5 vezes mais depressa. E em comparação, roupa molhada com roupa seca, a roupa molhada, salvo erro, faz perder calor corporal 30 vezes mais depressa do que roupa seca. Portanto, mais uma vez, é proteção do vento, convecção, e proteção da chuva ou da neve que cai, etc. Portanto, condução. Okay? Aqui, nisto, temos várias hipóteses. Temos, consoante, lá está o kit, o objetivo para o qual nós estamos a montar aquele kit ou aquela mochila. Desde uma tenda maior, mais pequena, neste caso esta é uma tenda ultralight, como eu já vos disse, ou podem, por exemplo, ter um simples toldo impermeável, uma lona. Esta, neste caso, está aqui dentro está aqui dentro deste saco estanque à prova d'água. Portanto, uma lona impermeável. Esta aqui é 3 metros por 3 metros. Podem ter lonas impermeáveis mais pequenas. Esta aqui é bem mais pequena, bem mais reduzida e bem mais leve. Esta aqui é bem mais reduzida do que esta. Tem 2,80 metros, portanto quase 3 metros por 1,5 metro. Ou seja, tem metade da área desta. Esta maior pesa cerca de 400 e tal gramas, 470, 480 gramas, por aí. Esta aqui pesa 300 e tal gramas, bem mais leve. E esta tenda
ultralight pesa 900 e tal gramas, 1 kg. E é porque é ultralight. Se for uma tenda normal pesa 2 kg e tal. E, portanto, vai depender do peso que vocês querem transportar, do volume que vocês querem transportar. Estão a ver que lado a lado, a nível tamanho, são diferentes, não só a nível de peso, como a nível de tamanho. Estes componentes vão ser diferentes e, portanto, podem escolher. É uma questão de saber o que é que querem. Podem utilizar ainda um poncho impermeável. Isto é um poncho militar, com especificações militares. Basicamente, um poncho é como se fosse uma capa para a chuva. Portanto, é impermeável e permite-me proteger dos elementos, nomeadamente da chuva, ao ser impermeável, mas também do vento, porque serve de corta-vento. Mas é mais versátil porque não serve apenas para isso. E eu já vos vou mostrar. Portanto, para quem nunca viu um poncho do estilo militar, isto é um poncho. Estão a ver? Parece assim um quadrado. Tem um capuz e enfia-se pela cabeça. Basicamente. E agora enfio os braços, um por aqui, outro por aqui. Se eu quiser, posso amarrar um pedaço de corda aqui à volta, como se fosse um cinto exterior, para isto não esvoaçar tanto, e tem como se fosse uma capa para a chuva. Ora, como eu disse, o poncho tem muito mais versatilidade do que apenas me proteger da chuva e do vento. Porquê? Porque aqui, estas partes laterais, tanto de um lado como do outro, abrem porque são presas com botões. Estão a ver? Estes botões aqui de lado simplesmente abrem. E obviamente que depois também, se eu quiser, dão para voltar a fechar e transformar isto novamente num poncho. Em cada canto tenho um loop de bankline para, se quiser, espetar uma estaca, porque a estaca pode não caber por aqui, por este ilhós. Este ilhós é relativamente estreito, assim consigo espetar uma estaca. Tenho nos 4 cantos, tenho loops já preparados, portanto isto já está pré-preparado. Abro o outro lado agora e estão a ver que é com isto que eu fico com um retângulo que tem, salvo erro, 1,40 m de largura por 2,10 metros de comprimento, transformando isto num abrigo de emergência, se eu precisar, que consigo montar em várias configurações diferentes. Isto aqui seria mesmo para um kit de emergência, para um abrigo de emergência, em que nós vamos ter um espaço mínimo para nos abrigarmos. Ou então, ainda mais compacto e mais estreitinho, se vocês quiserem mesmo ter um kit ultra leve, e isto é uma das coisas que está no meu EDC, naquelas bolsas que eu trago todos os dias à tiracolo, seja na cidade, seja no mato, portanto anda sempre comigo diariamente. Isto é o que eu trago, é uma manta térmica que tem um lado refletor que normalmente fica virado para dentro, para o calor irradiado do nosso corpo bater nessa parte refletora e ser refletido diretamente para nós. Portanto, é uma parte normalmente prateada, e depois tem outro lado que ou é dourado ou cor de laranja. Neste caso, esta aqui, o outro lado é cor de laranja, mas muitas vezes as mantas térmicas têm um lado prateado, que é o mais refletor e que fica para dentro, e um lado dourado que deve ficar virado para fora. Se for numa situação, por exemplo, ou num cenário de deserto, em que nós queremos fazer o oposto, em vez de manter a nossa temperatura corporal e combater o frio, nós queremos refrescar-nos e impedir que o sol, impedir que o calor nos aumente a temperatura corporal. Nesse caso, revertemos a manta térmica ao contrário e fica a superfície prateada, que é a mais refletora, virada para fora, para o sol bater e irradiar novamente para fora, e a parte dourada virada para dentro. Okay? Portanto, há aqui esta pequena nuance. Isto não tem, normalmente qualquer uma destas coberturas, incluindo o poncho, tem aqueles ilhosos, tem umas argolas ou uns loops onde prender as estacas, onde conseguir prender as estacas. Isto aqui não tem nada. Pá, é apenas uma manta térmica muito frágil
e nós vamos ter que arranjar outros mecanismos de prender isto a uma estaca, nomeadamente, por exemplo, pondo uma pedrinha por dentro, portanto, num canto por dentro e torcendo o canto de maneira a criar um bolo e depois colocar uma corda, enrolar uma corda à volta. Portanto, isto é uma coisa mesmo de último recurso. Não pensem em ir acampar com isto, ok? Mas, obviamente, é muito mais leve. Esta tem cerca de 2,10 metros por 1,30 m, ok? Portanto, isto é mesmo para uma situação ultra leve. Ou seja, tem aqui vários componentes que, consoante o kit, vocês podem dormir por baixo. Também serve para combater o sol, ou seja, de maneira a criar sombra e nós não ficarmos em hipertermia, ao golpe de calor, ok? Portanto, é isto. O que é que eu também trago com qualquer destes sistemas o que é que eu normalmente trago associado a qualquer destas coberturas, deste componente para dormir por baixo? Normalmente o que eu trago, seja este aqui, seja este que está aqui, seja a tenda, seja inclusivamente o poncho, é pelo menos 4 estacas de plástico. Portanto, aqui estão duas, depois tenho mais duas do outro lado. 4 estacas de plástico. E se calhar alguns de vocês estão a dizer: Pedro, mas é muito fácil fazer, é facílimo fazer estacas tendo uma faca, até com um canivetezinho, partimos uns pauzinhos, afiamos a ponta e não sei o quê e tal. É fácil fazer, é das coisas mais fáceis. Mas vocês querem perder 7, 8, 10 minutos, em primeiro lugar, à procura dos pauzinhos certos, à procura de paus que não estejam demasiado quebradiços, demasiado podres, que não sejam frágeis, e depois a afiá-los, a fazer entalhos para a corda passar, etc. Querem perder 7, 8, 10 minutos a fazê-lo quando começou ainda agora a chover torrencialmente? É que, passado 2 ou 3 minutos, ainda vocês estão a acabar a primeira ou a segunda estaca, já estão completamente acharcados, ainda falta bastante para terem a lona a tapar-vos. Okay? Portanto, pelo peso, não vale a pena estar a inventar. 3 estacas no mínimo, ok? 3 no mínimo, porque com 3 já consigo fazer, por exemplo, um abrigo de telheiro inclinado, prendendo com 2 estacas as 2 pontas ao chão e depois prendendo as 2 pontas de cima a uma ridgeline. Aí se for preciso, até só com duas estacas consigo. Mas pelo menos 3 estacas, idealmente 4 estacas, eu tenho até, como vocês viram, neste poncho. É uma das coisas que eu vos aconselho. Outra coisa que eu tenho, à exceção aqui da tenda, porque a tenda vai ser uma coisa onde eu vou ficar fechado lá dentro, à exceção da tenda, ou seja, a tenda tem uma estrutura própria, digamos assim, à exceção da tenda, quando se trata de lonas ou ponchos, outra coisa que eu tenho é uma ridgeline, e eu já fartei-me de falar isto em vídeos, uma ridgeline pronta a ser montada, com os nós de Prusik necessários, com os loops necessários, tudo prontinho. Para quê? Para poder esticar a minha lona assim, de forma rápida e imediata. Portanto, eu em, 30 segundos ou menos, tenho esta 30 segundos tenho esta ridgeline esticada entre 2 árvores. Depois, com os nós de Prusik que eu tenho aqui, consigo prender tal os 2 cantos, ou um canto, ou o que for, da lona a esta linha que está suspensa. Portanto, estacas e uma ridgeline, uma linha mestra, é o que vocês devem transportar, seja com poncho, seja com qualquer lona, portanto, qualquer coisa que não seja uma tenda propriamente dita. A ver, numa das pontas já tem aqui um loop para passar à volta de uma árvore e depois enfiar aqui um pau e prender isto. E depois já tem aqui pelo menos 2 nós de Prusik, um aqui e outro está alguns lá para dentro, para poder prender de forma rápida os cantos da minha lona impermeável. Já está pré-preparado. Eu não vou estar a preparar isto no momento, na altura, não. Já vem preparado. Isto cabe, para além das estacas e do poncho que está aqui, isto cabe perfeitamente aqui. Qual é o comprimento de ridgeline ou de linha mestra? 7, 8 metros. É normalmente. Aliás, eu só preciso, para eu estar deitado, só preciso ter 2 árvores afastadas 2,5 metros. Porque eu tenho 1,75 m, portanto, 2 árvores estejam afastadas 2 metros e qualquer coisa, 3 metros. 3 metros uma da outra serve perfeitamente. 7, 8 metros de linha mestra é só para se eu não encontrar árvores mais próximas do que essa distância, mas dificilmente vou ter só árvores espaçadas mais do que 7 ou 8 metros. Depois, normalmente ainda tem pedaços de corda utilitária, 3 ou 4, e eu também tenho aqui
portanto, pedaços de corda, pedaços utilitários de corda, melhor dizendo, pedaços, ou seja, com 2 metros, para poder esticar, se eu quiser, suspender a minha lona, em vez de estar em contacto com o chão, estar suspensa, os 4 cantos suspensos no ar, de forma, por exemplo, a dormir numa cama suspensa, num hammock. E eu já vou falar disso mais à frente. Já falámos do componente para dormir por baixo. A seguir, temos de ter um componente para dormir dentro. Um componente para dormir dentro, qual é o mecanismo de termorregulação que vai controlar? Vai ser a irradiação. E isto é fundamental. Vai ser este componente que vai permitir aprisionar o calor que é irradiado naturalmente do vosso corpo, vai permitir aprisioná-lo à vossa volta, sem ele se dissipar para a atmosfera. O mais habitual, saco-cama. Sacos-cama existem de 2 tipos, ou penas e penugem, ou em sintético. Quais é que são as vantagens e desvantagens de um e do outro? Se compararmos, por exemplo, 2 sacos de cama que sirvam para a mesma temperatura, imaginemos 2 sacos de cama para 0 graus, ou para 10 graus, não interessa, ambos são para a mesma temperatura. O que for sintético vai ser muito mais pesado e muito mais volumoso do que o que for de penas ou penugem. Portanto, 2 sacos de cama para a mesma temperatura de conforto, o de penugem ou penas vai ser muito mais compacto, muito menos volumoso e, se calhar, eu não digo quase metade do peso, mas muito menos peso do que o de sintético para a mesma temperatura. Obviamente que, por isso, também vai ser muito mais caro que o sintético. Depois existe também a questão da altura do ano, da época do ano. Para verão, outono e primavera, vocês provavelmente vão usar um tipo de saco-cama. Para o inverno, vou usar outro saco-cama completamente diferente. E, obviamente, que isso também vai afetar o volume e o peso do saco-cama. Um saco-cama para temperaturas mais amenas vai ser muito mais leve, independentemente se é sintético ou independentemente se é de penas, vai ser muito mais leve e menos volumoso que um saco-cama para temperaturas negativas, para inverno. E eu tenho aqui 2 exemplos desses. Portanto, isto são 2 sacos-cama. Este aqui na bolsa laranja é apropriado para verão, outono e primavera. É para 3 estações, pelo menos para o clima cá em Portugal, é apropriado. Tem uma temperatura de conforto de cerca de 5, 10 graus. E, obviamente, por isso, é muito mais compacto e muito mais leve. Depois, tenho este aqui, neste saco estanque verde, que é um saco-cama para inverno. É um saco-cama com uma temperatura... Lembrem-se que este aqui tem uma temperatura de conforto de 5, 10 graus positivos. Este aqui tem uma temperatura de conforto de 20 graus negativos. Okay? E vai até uma temperatura extrema de 40 e tal graus negativos. Temperatura extrema é o quê? A temperatura extrema é aquela temperatura em que vocês conseguem passar a noite, mas vão... Ou seja, não é passar a noite, conseguem sobreviver, ou seja, vão passar uma noite muito desconfortável a tremer, mas sobreviver à noite. Isso é a temperatura extrema. E a deste é 40 e tal graus negativos, mas temperatura de conforto 20 graus negativos e, de facto, a temperatura de conforto é mesmo isso. Vocês conseguem dormir uma noite perfeitamente confortáveis. Já dormi com 23 graus negativos dentro deste saco de cama e dormi completamente confortável que nem um bebê. Obviamente, imaginemos uma bug-out bag, uma mochila de emergência para catástrofes que eu tenho à porta de casa, que é só agarrar e arrancar com ela numa situação de catástrofe. E eu já vos falei disso, tenho um vídeo também sobre a minha mochila de emergência. Uma mochila de emergência que tenho em casa, que é só arrancar e sair com ela para 4, 5 dias, uma semana. Que saco de cama é que eu tenho lá dentro? Saco de cama equivalente a este. Portanto, não vou precisar disto para o clima português, não vou precisar disto. É volume e peso desnecessário, portanto, posso ter isto. Portanto, tem a ver com o tipo de kit. Falando de tipo de kit, o que é que eu tenho aqui? Tenho um mini saco de cama. Estão a ver? Olha a diferença. Portanto, este é para quê? Este é o que eu tenho no meu kit EDC. Portanto, aquelas bolsas, mais uma vez, que eu trago à tiracolo, que eu transporto todos os dias, seja no campo, seja na cidade, no meu dia-a-dia. Parte desse meu EDC é também como se fosse um kit de emergência, um kit de sobrevivência, e é um saco destes, um saco de cama ultra compacto que eu lá tenho. Lá está. Os componentes que vocês podem escolher comprar, que vocês podem escolher que existem no mercado, vão depender do objetivo do vosso kit. E normalmente é isto que eu uso a par com esta manta térmica como cobertura. Estão a ver? Isto é um saco de cama da SOL, basicamente é uma manta térmica, é como se fosse uma manta térmica fechada, como se fosse um tubo.
um tubo fechado, uma manta térmica fechada, salvo erro, esta até tem até tem ao longo dela tem um fecho, portanto é como se fosse um saco de cama feito de manta térmica. Obviamente vai acumular um pouco de condensação, não é tão respirável como o saco de cama normal. É o que é, por isso é que isto não é um saco de cama para se ir acampar propositadamente para o mato, para ir fazer uma atividade planeada. É um saco de cama de emergência mesmo, de último recurso, tal como a manta térmica é o último recurso como cobertura. Mas por ser ultra compacto, tem o seu lugar em certos kits. E depois temos o quê? Podemos optar, em vez de um saco de cama, por uma manta de lã. Que percentagem de lã? Amigos, 100% de lã. 100% de lã porque menos do que isto, por exemplo, há mantas que têm só 70% ou 80% de lã, não vão ser tão quentes, não vão ser tão resistentes à chuva. Sim, a lã consegue manter cerca de 70% ou 80% do seu valor isolante, mesmo quando está molhada. Portanto, ao contrário de outros tecidos. Portanto, isto só é possível em toda a extensão se for uma manta 100% de lã, como esta que eu tenho aqui. Desvantagens. É muito mais pesada e muito mais volumosa que mesmo o saco de cama, estão a ver? Do que mesmo o saco de cama de inverno para 20 graus negativos, estão a ver? Mais volumosa, mais pesada, praticamente tão cara. Uma manta de lã, como deve ser 100% de lã, é bastante cara. E outra desvantagem é que não vai aguentar tanta temperatura, uma temperatura tão baixa como este saco de cama. Estão a ver? É muito maior que este saco de cama para 20 graus negativos, temperatura de conforto 20 graus negativos, é mais pesada, mas se calhar vocês conseguem estar confortáveis até aí, sei lá, 0 graus, 5 graus negativos, 5 graus negativos talvez, com 5 graus negativos enrolados a uma boa manta de lã, 0 graus, por aí. Ou seja, não tem tanta capacidade de vos isolar como um bom saco de cama. Normalmente isto é para quê? É para quem gosta de acampar de forma mais tradicional, mais saudosista, de forma mais, lá está, mais tradicional, e eu uso isto, ou usaria isto, numa situação em que, por exemplo, estaciono o carro e vou arrancar para o meio da natureza, para uma zona mais remota, que fica 5, 10 km da estrada onde eu deixei o carro. Portanto, vou-me deslocar 5, 10 km e vou acampar, e depois vou estar, por exemplo, 4 ou 5 dias nessa zona, sempre no mesmo acampamento, no mesmo sítio, e vou ficar lá, por exemplo, a pescar num lago, ou a caçar, ou, por exemplo, uma atividade dessas, pesca, caça, etc., mas onde tenho um acampamento montado durante 4 ou 5 dias no mesmo sítio, e depois, ao final desses 4 ou 5 dias, desloco-me outra vez 5, 10 km novamente até ao meu carro. Portanto, seria isto que eu poderia eventualmente transportar. Porquê? Porque a deslocação que eu vou fazer com isto vai ser relativamente curta, e, portanto, posso aguentar com esse peso. Num cenário em que eu vou estar em autonomia 4 ou 5 dias, mas vou estar a percorrer caminho, cada noite vou dormir num sítio diferente, e ao final, se calhar, desses 4 ou 5 dias percorri 70 ou 80 km, não vou querer levar isto, não vou querer levar uma manta de maneira nenhuma, vou querer levar um saco de cama. Outra coisa que vocês também devem ter reparado é que, obviamente, eu vou querer transportar o meu saco de cama protegido da chuva, ou protegido em caso, por exemplo, caso eu caia, por exemplo, dentro da água, dentro de um rio, a minha mochila se molhe, qualquer coisa, eu vou querer o meu saco de cama, aconteça o que acontecer, protegido, de ficar molhado, protegido da chuva, etc. E para isso, transporte sempre dentro de um saco estanque, saco à prova d'água, ok? Atenção, porque são os pormenores que fazem a diferença. Ok, por fim, temos o terceiro componente, que é algo para dormir por cima. Algo para dormir por cima. Porquê? Porque nós não vamos querer, obviamente, dormir em contacto direto com o chão, porque, como eu já vos falei, vamos estar a perder calor exatamente, aí, o senhor aí atrás, exatamente, é mesmo essa a resposta, o senhor aí atrás que levantou a mão, é isso mesmo, é isso que você está a dizer, porque vamos perder calor por condução, por estar em contacto direto com uma superfície mais fria que o nosso corpo. Portanto, vamos ter que arranjar alguma maneira de nos isolar desse contacto com o chão, e é muitas vezes neste componente que o pessoal falha, ou este componente que às vezes o pessoal não dá tanta atenção. Se calhar alguns de vocês estão a dizer, então mas espera aí, eu tenho um saco de cama, por exemplo, tenho aí esse saco de cama aí para 20 graus negativos, eu não posso dormir enfiado dentro desse saco de cama para temperatura de conforto de 20 graus negativos,
por exemplo, numa temperatura normal de 5 graus ou 10 graus positivos, não posso simplesmente enfiar-me dentro desse saco de cama e deitar-me no chão e dormir? Não. E vocês, como não? Não, não podem, e a razão para isto é muito simples. É que o que vai manter a nossa temperatura corporal irradiada é o enchimento, seja sintético, seja de penas ou penugem, portanto, o enchimento que cria aquele espaço de ar morto no saco de cama é ele que vai manter a nossa temperatura corporal. Só que vocês estão-se a esquecer de uma coisa. Quando vocês se deitam em cima, portanto, vocês enfiam-se dentro do saco de cama e deitam-se no chão, que é uma superfície mais dura, o que vai acontecer é que a parte de baixo desse isolamento é completamente completamente esmagada pelo vosso peso. E sendo esse enchimento do saco de cama esmagado pelo vosso peso, vai estar a fazer bola. Zero. Ou seja, vocês estão deitados dentro de um saco de cama para 20 graus negativos diretamente no chão e posso-vos garantir por experiência própria vão acordar à mesma gelados e a tremer de frio. É preciso este terceiro componente, algo para nos isolar do chão, ou seja, da perda de calor por condução. É isto que este terceiro componente vai fazer, algo para dormir por cima, vai nos isolar da perda de calor por condução. E aqui tem, mais uma vez, várias opções. Tem estes colchões assim em acordeão, estão a ver? Tipo, como se fosse uma esteira. São extremamente leves, muito leve, isto pesa 300 gramas, 300 e tal gramas, muito leve. Desvantagem, não é compacto. É leve, mas é volumoso. Okay? Então, que outras opções temos? Para além disso, temos isto que eu tenho aqui, que são colchões insufláveis. Basicamente se enchem com ar. Seja soprarem vocês próprios com a boca, seja com uma pequena bombazinha elétrica, a pilhas ou a bateria. Há bombas assim mesmo, muito compactas e leves. E isso será o melhor para encher isto, melhor ainda do que soprarem. Porquê? Porque vocês ao soprarem vão estar a exalar ar, vão estar a mandar ar, mas também como é que eu ia dizer? Vão estar também a mandar vapor de água cá para dentro do colchão, okay? Não é só ar, mas sim também porque a vossa respiração tem vapor de água. E esse vapor de água vai lá ficar lá dentro e por exemplo, num ambiente de neve, num ambiente de muito frio, temperaturas negativas, esse vapor de água vai cristalizar por dentro do colchão e, portanto, vai tornar o colchão mais frio do que aquilo que ele deveria ser. Okay? Portanto, atenção a isto. É preferível trazer uma bombazinha elétrica para encher isto. Como podem ver, há de diferentes tamanhos. Tenho este aqui mais estreito e mais pequeno, mais compacto. Tenho este maior. Vai depender do quê? Mais uma vez, da estação, do ano. Eu normalmente prefiro colchões insufláveis a estes, porque são mais compactos. Como podem ver, bem mais compactos. Mas tanto os colchões insufláveis como estes, assim, de esponja, vão ter uma coisa chamada valor R, ou chamada R-value. O valor R é o que dita qual é a capacidade de isolamento em relação ao frio que existe. Normalmente, valores de, por exemplo, 1.5, 1.7, 2.5, 2.7, portanto, de, sei lá, 1,5 até 2,5, 2.7, são valores R relativamente baixos e normalmente são para verão ou primavera, se for uma primavera que não faça muito frio, ou outono, se for um outono que também não seja muito frio. Portanto, são valores R relativamente baixos, 1,5 até 2,5, 2.7. Normalmente também pode indicar que serve para, por exemplo, duas estações, verão e uma primavera assim mais quente. Depois, tem valores acima, tem valores, por exemplo, que vão dos 2,5 até aos 4. 2,5, 3, 3.5, 3 e tal. 3 e tal já será um bom valor, como o próprio nome indica, o próprio número indica 3 e tal, para 3 estações. Outono, primavera e verão. E depois tem valores acima dos 4, que aí sim já será para 4 estações. Como o número indica, acima de 4 para 4 estações. Outono, primavera, verão, inverno. Dependendo do inverno, vocês podem querer valor R acima desses 4 e tal. Se estivermos a falar de temperaturas muito negativas, por exemplo, 10 negativos, 15 negativos, 20 negativos, e lá está, isto agora vai depender do tipo de inverno, dependendo disso, vocês podem querer um valor R de, por exemplo, 5 ponto qualquer coisa, 6 e por aí adiante, ok? Este aqui
Pá, não está aqui escrito, mas tem um valor de 2.7, salvo erro. Portanto, é um colchão insuflável para aí, 2 ou 3 estações cá em Portugal, mas para inverno já é pouco. Pesa 600 gramas. E depois tem este aqui, que tem um valor R 5.4, ou seja, não é só para 4 estações, não é só para primavera, verão, outono e inverno, mas sim para um inverno já bastante frio. E eu já dormi neste colchão com 15 negativos, 20 negativos e isola muito bem do chão. Vamos ver? Valor R 5.4, R value 5.4, 730 gramas, está aqui o tamanho. E quando empacotado tem um volume de 3 litros e 900. E, mais uma vez, como é óbvio, consoante o isolamento que isto vos proporciona, consoante o valor R, etc., também o peso entre eles vai ser diferente, entre os vários colchões. Uma das coisas que eu também faço quando utilizo um destes colchões insufláveis é transportar uma lona daquelas que se compram em lojas como Leroy, Aqui, etc., lojas de construção. Portanto, uma lona mais pequena, sei lá, esta deve ter para aí 1,5 m de largura por 2 metros de comprimento, para desta forma poder proteger portanto, o meu colchão impermeável de se poder acidentalmente furar em algum pauzinho mais afiado, alguma pedrinha mais afiada. Pá, ele é bastante, normalmente estes colchões insufláveis são bastante resistentes, mas já me aconteceu um deles furar-se, e a forma de prevenir isso é ter uma lona destas. Pá, isto pesa para aí 200 e tal gramas, ou 300 gramas no máximo, bem compacta, assim em conjunto com o colchão. Eu muitas vezes até junto os dois, amarro um ao outro e basicamente, como eu disse, estico isto, portanto, estico isto no chão. Como eu disse, isto é mais comprimento, eu não vou abrir tudo, mas estico isto no chão e depois estico o colchão insuflável por cima, e assim vai ficar protegido e também impede-se de ele se molhar com o chão mais úmido, etc. Atenção aqui também, para estes colchões assim de espuma, também existe valor R, e vocês, quando compram, devem pesquisar qual é o valor R. Todos os colchões têm o valor R. Por último, se quiserem uma coisa mesmo compacta, e lá está, isto é para um kit, para uma situação de emergência, sobrevivência, para uma situação inesperada, para uma eventualidade, é para algo que não é planeado. Isto que está aqui é para atividades planeadas, isto que eu vos mostrei é para atividades planeadas, isto não é. O que é isto? Isto é um saco de lixo de 200 litros, 240 litros, por aí, 200 litros, 240 litros. Com um saco de lixo, o que é que eu consigo fazer? Eu consigo enchê-lo cheio de detritos, por exemplo, cheio de folhas secas, cheio de vegetação, folhas de feto, o que for. Portanto, vegetação que seja fofa e volumosa, e consigo enchê-lo e fazer um colchão improvisado para uma situação de sobrevivência, de forma a isolar-me do chão. E daí dever ter 200 litros a 240 litros, okay? Para que o meu corpo caiba praticamente todo em cima desse saco de lixo cheio de detritos. E o que vocês estão aí a ver nas imagens não tinha esses tais 200 litros a 240 litros, por isso, estão a ver, eu estou deitado só com o meu tronco em cima dele. Mas idealmente deve ter, como eu disse, 200 litros a 240 litros de capacidade para conseguirmos o nosso corpo caber todo deitado em cima dele. E aqui o truque é encher de tal forma o saco com detritos e vegetação, de maneira que quando nós nos deitamos em cima e esses detritos, essa vegetação fica compactada com o nosso peso, fiquem pelo menos 10 cm de espessura. Portanto, inicialmente o volume que o saco vai ter que ter vai ser bastante grande, para depois, com o nosso peso, ao ficar tudo esmagado e compactado, pelo menos esse volume esmagado ter 10 cm de espessura. Pelo menos. Só assim é que vos vai isolar numa situação de emergência corretamente do chão. Este é o pormenor importante que vocês têm que ter atenção ao usar algo como isto de forma improvisada. A juntar um saco de lixo desses, a juntar este saco de cama ultra compacto, mini ultra compacto de emergência, e uma manta térmica que sirva de cobertura, estão a ver? Tenho aqui os 3 componentes para um kit de sobrevivência ou de emergência bastante compacto. E é isto que eu trago no meu EDC, mais uma vez, naquelas bolsas que trago à tiracolo. Portanto, isto pode-se dizer que é um sistema de abrigo mínimo,
mínimo, algo para dormir por baixo, algo para dormir dentro e algo para dormir por cima. E falando de colchões para nos isolar do chão, uma coisa que podemos fazer de forma improvisada é um colchão desses, um colchão improvisado que nos isole convenientemente do chão, usando o quê? Usando um poncho. Eu já vos falei, o poncho não serve só de cobertura, mas pode também servir de colchão. Como? Em vez de o fechar desta forma assim, em vez de o fechar assim em quadrado, para depois o vestir como poncho mesmo, não, vou abri-lo todo e agora vou fechá-lo, vou dobrá-lo em retângulo. Portanto, vou dobrá-lo assim e fechar os botões aqui nesta lateral toda, por aí fora. Assim, quase como se fosse um saco-cama, e agora vou enchê-lo de detritos, de vegetação, folhagem, folhas secas, etc. Vou encher isto tudo aqui dentro até ter o colchão como deve ser. Eventualmente posso aqui nas pontas, por exemplo, atar estes dois ilhosos nesta ponta e nesta ponta para a folhagem não sair, e desta forma fico com o colchão. Tirar pequenos pauzinhos que hajam para não me aleijarem as costas, tentar ter só vegetação e detritos fofos e opa, volta a ver. Obviamente que vocês, se estiverem num ambiente onde possa haver cobras venenosas, escorpiões, aranhas venenosas, centopeias, etc., têm que ter cuidado ao manusear esta folhagem que está no chão. Provavelmente vão querer fazer é como eu fiz no início, agarrar num tronco que tenha uma bifurcação, assim, em V, ou então até três troncos, e usar como se fosse uma vassoura para apanhar esta folhagem, visto que ao remexerem com um pau desses, se houver algum bicho no meio da folhagem, da vegetação, vai-se pôr a andar, mas não vos consegue picar porque vocês não estão a fazer isso com as mãos, estão a fazer com o pau à distância, ok? E então, isto é mais ou menos o exemplo do que vocês teriam. Obviamente que ainda falta alguma vegetação, isto ainda não está totalmente cheio, mas isto agora fica compactado com o meu peso, mas desta forma tem aqui mais uma maneira de fazer um colchão improvisado numa situação de emergência, se assim precisarem. Se por exemplo tiverem apenas o poncho num ambiente em que vocês vejam que não há previsão de chuva, não há nuvens no céu, ou seja, o que tem que se proteger principalmente é mais do vento e do frio, e eventualmente o que vocês podem fazer é uma cobertura de detritos, um abrigo natural, primitivo, com uma cobertura de detritos para vos proteger daquele vento, e podem usar o poncho para encher com folhas e fazer um colchão improvisado, por exemplo.